Paz de Cristo para os irmãos. Amém? Paz de Cristo para os irmãos. Pensei que estava sozinho. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Queria pedir para os músicos não me abandonarem não, ficar aqui em cima, por favor. Só os músicos. Os ministros podem descansar. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 1 e 2. Diz assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos, ó Deus, pela tua palavra que foi lida. Ó Deus, te pedimos que o teu Santo Espírito venha falar ao nosso coração. Ó Deus, que a tua graça inunde esse lugar, que o teu Espírito venha nos encher de unção e que possamos sair daqui cheios do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom, esse texto que nós acabamos de ler, ele é relacionado em mais os outros dois evangelhos, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos. Eles são relacionados, mas eles falam de forma diferente o mesmo texto. Não porque o contexto muda, mas porque cada um está direcionando a sua fala a alguém ou a um povo diferente. E quando nós pegamos no Evangelho de Mateus, nós vamos enxergar que ele está relacionando esse texto e direcionando ele aos discípulos, aos 12, de forma direta. Porque quando nós pegamos em... Obrigado, pastor. Quando nós... É o costume, o dia inteiro de máscara você acaba esquecendo, faz parte do corpo. E quando nós olhamos e nós enxergamos o texto em Mateus, nós vamos perceber que ele fala o nome dos 12 discípulos. Isso tem um porquê. O Evangelho de Mateus ele está direcionado aos judeus. E no Evangelho também de Mateus, ele vem a mostrar o reino, vem mostrar o reino de Deus, mostrar Jesus como rei, mostrar Jesus como Messias. Ele está direcionando a sua fala aos judeus, falando: olha, esse aqui é quem está prometido pelos profetas. E por isso ele vai relacionar, ele vai direcionar a fala, essa chama, né, essa convocação de Jesus Cristo a eles, os 12. Por quê? Era importante para eles demonstrar que eles faziam parte desse reino, ou eles estavam inseridos nesse reino. Quando nós olhamos no Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos ele está direcionado aos romanos. Ele está falando, ele está escrevendo o seu Evangelho, tentando alcançar aos romanos. Então ele vai mostrar um Cristo servo. Jesus ele veio para servir a humanidade de alguma forma. Jesus ele veio nessa terra para poder cumprir um serviço, para demonstrar um serviço. E Marcos ele demonstra essa fala dele quando ele, no seu evangelho, ele não vai relacionar a genealogia de Jesus. Por que isso? Você pega nos outros dois evangelhos, você vai ver a genealogia de Jesus no livro de Mateus, falando da linhagem davídica. Vai começar lá em Davi e vai terminar em Jesus. Quando você pega em Lucas, ele vai falar da genealogia adâmica. Ele vai começar em Jesus e vai terminar lá em Adão. E isso também tem um porquê. Lucas ele era médico, ele era um historiador, ele era um pesquisador. E a intenção de Lucas era escrever um evangelho que fosse direcionado aos gentios.
Então, quando eu estava estudando o contexto da história, porque é a mesma contada nos 3 evangelhos, quando eu estava estudando o contexto da história, eu entendi que o que para nós é direcionado é o evangelho de Lucas, porque ele não vai relacionar o nome dos 12, ele simplesmente vai falar, ó, Jesus convocou os 12 e atribuiu a eles poder e autoridade. Quando nós vamos ver o contexto, o porquê que Jesus está fazendo isso, e nós vamos olhar toda a história anterior, nós vamos perceber que existem 3 processos na vida do cristão. A primeira é a conversão. Você aceita Jesus, você se converte, começa a ter a sua vida transformada. O segundo passo na vida do cristão é o aprendizado, ou seja, é o discipulado. Alguém vai pegar, vai te conduzir pela mão e vai te ensinar o evangelho de Cristo. E a terceira etapa, que é essa que Jesus está iniciando na vida dos discípulos, é a etapa do apostolado. Mas, Rodolfo, qual que é a diferença entre discípulo e apóstolo? O discípulo, ele é apenas um aprendiz. O discípulo é aquele que ele está recebendo ensinamentos. O discípulo é aquele que está seguindo a um mestre e está aprendendo com o mestre diariamente. E o apóstolo é o difusor desse aprendizado. A partir desse momento, Jesus está transformando os discípulos em apóstolos. E sendo apóstolos, eles estão difundindo o evangelho do reino. E difundindo o evangelho do reino, eles passam a ser mestres de outros. Você não entendeu, né? Vou falar de novo. Na primeira etapa você se converte. Na terceira etapa você se torna discípulo. Na segunda etapa. Na terceira etapa você passa a ser apóstolo, difusor do evangelho. Deixa eu te falar uma coisa, você não saiu da sua casa para cá à toa. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para a tua vida. E a palavra da parte de Deus para a tua vida nessa noite é: tudo aquilo que você tem aprendido, você tem que colocar em prática. Rodolfo, mas é tão complexo. Preste atenção, o texto anterior de Lucas, no capítulo 8, vai falar sobre uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Essa mulher, ela por 12 anos estava sofrendo, e ela ouve que Jesus ia passar pelo caminho, e ela simplesmente fala: olha, se eu apenas tocar na orla dos seus vestidos, eu serei curada. Ali você está tendo um ensinamento de fé, porém tem um outro ensinamento por trás, que é a busca. Tem muita gente que está ouvindo a palavra, que está seguindo o mestre, mas ainda não conseguiu entender o que é o evangelho do reino. O evangelho do reino está ligado à fé. E é isso, esse ensinamento que a mulher do fluxo de sangue nos ensina, que a fé dela trouxe cura à vida dela. E o interessante é que Jesus, ele vai falar o quê? Ei, alguém me tocou. Ele estava sendo amassagado por uma grande multidão e ele percebe que alguém o tocou de forma diferente. E aí os discípulos falam assim: mas mestre, está todo mundo te tocando. Nós estamos sendo imprensados na multidão, está todo mundo te tocando. Como assim alguém te tocou? Não, é porque de mim saiu poder. Na minha versão diz: de mim saiu poder. E o que Jesus está entregando para os discípulos nesse momento? Poder. Perceba que os discípulos estavam andando com Jesus e ainda não tinham recebido poder. Porém, uma mulher com fluxo de sangue, enferma, toca em Jesus e recebe o quê? Não estou ouvindo. Deixa eu te falar uma coisa. Nós somos atraídos a Cristo por causa do seu grande amor. Esse amor que nos traz o evangelho da redenção, o evangelho da salvação, o evangelho do reino. E o que nos move a estar neste lugar é a fé. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei pelo que você está passando,
Mas Jesus, o Espírito, através do Espírito Santo, te trouxe neste lugar para você receber poder e autoridade nessa noite, para poder enfrentar a todas as adversidades que têm se levantado na tua vida. Perceba que é bem simples as etapas que vamos passando ao longo da vida cristã. Tem pessoas que passam por essas etapas de forma mais rápida, tem outras que passam de forma mais lenta, mas todo cristão passa por essa etapa. O interessante é que quando eu estava estudando o texto, eu comecei a me deparar com essas questões. Como assim? Um fala direto para um povo, outro fala direto para outro, outro fala direto para outro. Escute uma coisa. Deus, Ele nos chama para a mesma coisa, porém Ele vai nos direcionar para pessoas diferentes. Tem pessoas que têm uma fala mais culta, tem pessoa que tem uma fala mais um pouco mais pobre, mais simples. Mas todos nós fomos chamados por Deus para exercer e para difundir o evangelho do reino de Deus. Jesus, Ele quando veio à terra, Ele não veio para falar: olha, vou salvar vocês, vou levar vocês para o céu. Não, quando Ele veio à terra, Ele veio trazer o evangelho: olha, o reino de Deus é chegado a vós. O reino de Deus é chegado a vós. A mensagem de Cristo é o evangelho do reino. Há muita discussão em torno de nomenclaturas na eclésia da igreja. Um pastor, outro bispo, outro apóstolo, outro... Só que o ministério que nós devemos exercer é esse, de pregar o evangelho a toda criatura. E quando nós olhamos para o termo que é usado, é um termo que nós conhecemos, principalmente os meninos: convocado. O menino completa 18 anos e ele é convocado a se alistar ao exército. Convocado quer dizer, é um termo militar que significa reunir. E é exatamente o que Jesus ele faz, Ele nos convoca, porque nós somos um exército, somos uma igreja militante que estamos sempre avançando, estamos seguindo. Quem faz com que o evangelho, que o reino dos céus, ele prevaleça na terra, que faça com que ele expanda, que faça com que ele avance, somos nós. E nessa noite, o Espírito Santo, através da sua palavra, está nos convocando. Sabe o que é interessante? No Salmo de número 133 vai dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Onde desce uma unção sobre a cabeça de Arão, escorre por sua barba. Ali nós vemos o poder de Deus descendo sobre uma pessoa. Só que eu quero te falar uma coisa, isso é na lei. Na graça é o seguinte: o véu rasgou e foi derramado a todos que nele creem. Essa unção, você não entendeu? Essa unção está neste lugar, está pairando neste lugar. O Espírito Santo, ele chegou aqui primeiro do que nós e já veio trazendo uma unção super abundante. Deixa eu te falar, ele está entregando poder e autoridade. Tem pessoas que saíram da sua casa que não sabem como que vai pagar uma conta amanhã. Tem pessoas que saíram de casa que não sabem o que vão fazer amanhã, porque tem uma intensa de um médico. Tem pessoas que saíram da sua casa que não sabem como vão reagir
a falta de emprego, deixa eu te falar, Deus está te entregando uma autoridade nessa noite. Você vai levantar mais do que vencedor amanhã e vai enfrentar o dia de amanhã com o poder que Ele te entregou nessa noite. Há muito tempo eu ficava esmurecido, acanhado, por causa do passado. Deixa eu te falar, a partir do momento que você passa pela primeira etapa, que é a conversão, o passado fica lá atrás e tudo se faz novo. Deixa eu te falar outra coisa, quando você chega nesse patamar, não é o patamar do Flamengo não, é o patamar de unção, tá? O patamar do Flamengo fica... Quando você chega no patamar de unção, quando você chega nesse nível onde que Deus está te levantando para difundir o Evangelho, onde Ele fala, olha, Ele está preparado para difundir o Evangelho, para levar o Evangelho do Rei. Ele vai te preparar. E Ele vai te dar todas as ferramentas que são necessárias para você fazer isso. Quando eu era mais novo, eu achava que pregar, levar o Evangelho a toda criatura, eu precisava estar aqui em cima. Só que você não sabe qual é o peso de estar aqui em cima. É mais fácil estar aí embaixo, pregando para o vizinho do lado, com as atitudes que nós tomamos durante o dia. Subir aqui em cima, às vezes pode parecer fácil, mas é muito difícil. Pregar o Evangelho não é estar aqui em cima, pregar o Evangelho é viver o Evangelho. Pregar o Evangelho é ser o Evangelho. O mundo nos conhece como cristãos, pequenos cristos. A característica que nos marca é essa: quando as pessoas nos olham, nos identificam como seres de outro planeta, seres diferentes, seres transformados. Existia uma brincadeira no meio mais pentecostal que a igreja é formada por ex, né? Ex-viciado, ex-bandido, porque realmente nós somos ex do mundo, nascidos de Deus. O interessante é que o texto, ele não para no verso 1 e 2, porque aqui está falando da primeira viagem missionária desses discípulos. Jesus enxerga neles um potencial muito grande e fala, vou enviar vocês vão de 2 a 2. E o mais interessante é que quando Jesus despede eles, faz algumas colocações e fala assim, não leva muita roupa não. Sabe por quê? Sabe por quê? Para eles não demorarem. Você já viu quando você vai viajar? Se você faz uma mala mais grande, aí você e tá com o dinheiro no bolso, aí você, ao invés de ficar uma semana, você fica 2, fica 3, fica um mês. Quando você leva uma mochila, acabou a roupa, você volta para casa. Sabe o que eu aprendo com isso aí? Você não pode se dispersar muito tempo disso aqui, Você não pode se dispersar muito da casa do Senhor, sabe por quê? Porque senão você perde a unção. A unção só é derramada aqui, Ela só é renovada aqui, O poder só é recebido aqui, e a graça também só é recebida aqui. Porque senão eu não estava falando convocado, reunir, reunião. Está falando de unidade. O mais interessante é que Jesus, ele não despede de 1 a 1, ele despede de 2 a 2. Unidade, união, comunhão, reunião. Você não está entendendo? Você veio aqui para receber poder, você vai sair com poder daqui hoje. É hoje que a história vai mudar na tua vida. Você alcançou um novo patamar. Deus te trouxe aqui para te dizer, olha, o patamar mudou.
A tua história mudou. Você tem autoridade sobre todos os problemas que te assolam. Aí você vira os estudiosos e fala assim: poder e autoridade são sinônimos. Realmente são sinônimos. Pô, Rodolfo, poder e autoridade é a mesma coisa. Realmente, eles são sinônimos. Eles querem representar a mesma coisa. Só que tem uma diferença. Autoridade é fazer exercer o poder. E poder é influenciar. Você não pegou, não? Você é um agente influenciador do reino de Deus. E tem que fazer valer isso. Sabe o que é engraçado? Às vezes você chega no meio de trabalho, que cara ali é crente, mas tem uma fala igual a nossa. Não está influenciando em nada quem está no meio. Acaba se tornando produto do meio. Só que essa história acabou na tua vida hoje. Essa história acabou. Mudou. O patamar é outro. Assim que o Bruno Henrique fala, o patamar é outro. Estamos em outro patamar. Só vai cair, viu? Não sou flamenguista não. Mas perceba que Deus, Ele quer que você seja um agente de mudança no meio que você vive. Sabe que quando você começa a estudar a história e começa a olhar para o contexto, você vai perceber que eles iam de 2 em 2, cada um para a sua região de origem. Quando eles retornam a Jesus, o interessante é que eles vão falar: Senhor, nós expulsamos demônios, pessoas foram curadas, no teu nome os demônios se submetem a nós. Não vai pensar que você vai chegar no endemoniado e vai falar: sai que eu estou mandando, não. É no nome de Jesus, o nome que tem todo o poder. E aí Jesus fala assim: E aí eles começam a seguir Jesus de novo. Verso 13 do mesmo texto vai dizer o seguinte: ele, porém, lhe disse: dai-lhe vós mesmos de comer. O que estava acontecendo? Jesus subiu ao monte, a um lugar desértico, e começou a pregar, e se reuniu uma grande multidão. E aí os próprios discípulos, esses que receberam poder, receberam autoridade, que tinham saído para pregar, expulsaram demônios, curaram enfermos, voltaram para Jesus. Esses mesmos viraram e falaram assim: Jesus, despede a multidão para dar tempo deles irem nas aldeias circunvizinhas para poder comerem. Aí Jesus vira e fala assim: dá-lhe vocês mesmo de comer. Interessante é que eles não vão entender a fala de Jesus. E aí eles falam: olha, temos nada mais do que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós formos comprar e voltemos para alimentar essa multidão. Jesus olha para eles, pega o pão, pega o peixe, olha para o céu, dá graça e devolve na mão deles. Sabe o que é isso? Falou: já dei poder e já dei autoridade a vocês. Toma, faz o que eu estou mandando, alimenta a multidão. Pegou não? Pegou não? Eles tinham o quê? A ferramenta do milagre, mas ainda não tinham entendido que o poder e a autoridade estava sobre a vida deles. Devolvem a ferramenta a Jesus, e Jesus devolve a ferramenta para eles. Toma.
Talvez você saiu de casa assim: eu não sei o que eu faço, com a ferramenta na mão. Chegou aqui e falou: Jesus, eu não sei o que eu faço com isso. Devolveu a ferramenta para Jesus. E Jesus está devolvendo a ferramenta para você e falou assim: ó, dá eles de comer. No verso seguinte, sabe o que ele faz? Eles começam a repartir. A multidão se alimenta ao ponto de sobrar. Sabe por quê? Aquilo que Deus dá para o homem é superabundante, é mais que abundante. E a abundância é ter em excesso. O que Deus está te dando nessa noite não é o mínimo. O que Deus está te dando nessa noite é excesso. Vai sobrar. Vai sobrar. Você não recebeu não? Levanta sua mão. Vai sobrar. O que Deus está te entregando nessa noite vai sobrar. Às vezes é difícil a gente olhar para coisas miúdas e olha para o tamanho do nosso problema. Esquece que o Deus que nós servimos é bem maior do que o nosso problema. A pastora falou uma coisa aí muito interessante no início do culto. Tudo é possível para Deus. O possível nós fazemos. 5 pães, 2 peixes. O impossível Deus faz. E se Ele ordenou dar eles de comer, é porque Ele já sabe que você tem sobre a tua vida a autoridade para fazer com que esse mínimo se torne grande. Certa feita nós estávamos com dinheiro contado para alguma coisa, não lembro o que foi. Eu falei: o que vai acontecer? Eu pensei, não falei nada com ela, que o homem tem que ser esperto, né? Não pode mostrar para a mulher que você está desesperado, senão ela desespera junto com você, acabou, ferrou tudo. E aí eu só olhei para o céu e falei assim: Deus, tu sabes da minha fidelidade para contigo. E sobrou. Porque Deus é um Deus de abundância. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu vou fazer superabundar no mínimo que você tem. E o que vai sobrar, você vai alimentar outros. Sabe por quê? O milagre de outro passa pela tua mão. É bíblico, está no texto. Depois você pode ler o texto todo. O povo estava lá recebendo da parte de Deus, não tinha o que comer. O milagre deles passou pela mão dos discípulos. E aí vai um ensinamento também. Esse é o mais complicado de todos. Quando você vê que está sobrando, dá para o irmão que está precisando. Quando você vê que Deus está te dando demais, você está, você está vendo o irmão precisando? Dá para o irmão que está precisando. Sabe por quê? Deus, quando Ele faz milagre na tua vida, Ele não faz um milagre só na tua vida, faz na tua vida e no irmão que está do teu lado. O interessante é que quando nós olhamos para esses pequenos ensinamentos que o texto traz, em pequenas linhas, nós vamos enxergar que existe autoridade dada por Deus, existe um poder dado por Deus, existe um tempo de exercer essa autoridade e esse poder. Sabe por quê? Perceba que Jesus enviou eles retornaram e continuaram a trajetória de Jesus até a crucificação. Depois que Jesus ressurge, Ele fala assim, ficar em Jerusalém
Até que do alto recebais o... Até que do alto recebais o... Mas Jesus já não tinha entregado poder e autoridade para os discípulos lá atrás? Deixa eu te falar uma coisa. Tem coisa que Deus ele vai outorgar para você por um tempo. Depois ele vai te parar por um tempo. E depois ele vai fazer com que você novamente exerça o que ele te entregou. Isso é para os líderes, pastores, presbíteros. Às vezes você não sabe por que você está no banco. É um tempo, é um período. Não é porque Deus tirou a autoridade, o poder da tua vida, não. É porque ainda vai vir um tempo maior. E sabe o que é interessante? É que logo depois que desce o poder em Jerusalém sobre eles que estavam reunidos, Pedro e João estão subindo para a sinagoga, avistam um coxo. Aqui, dinheiro eu não tenho não, mas o que eu tenho, vem comigo, vem. Sabe o que eu aprendo? Que quando chegar o momento, as coisas serão naturais na tua vida. Você não vai precisar mostrar para os outros, eu tenho o poder, eu tenho a autoridade. Não, as coisas vão ser naturais. Vai ver um enfermo ali, ó, ser curado. Vai ver alguém ali precisando de uma ajuda financeira, ó, Deus está abrindo uma porta para você ali naquela rua tal, não sei o que. As coisas vão acontecer de forma natural, porque foi chegado o tempo. Existe o tempo de exercer o poder e a autoridade. Existe o tempo também de sentar, ficar quietinho e aprender mais. Eu acho que aprender mais é mais edificante. Às vezes a gente questiona Deus por algumas questões, não conseguindo entender o porquê dessas questões, desses problemas. Aí Satanás começa a jogar poeirinha na nossa cabeça falando, você não se encaixa nesse meio. Ali não é seu lugar não, o que tu tá fazendo ali, ó? Deus te deu poder, te deu autoridade, meu irmão. Fica sentado não, você tem que exercer isso aí. Para com isso. Repreende o demônio. Satanás está querendo te parar, está querendo travar o teu ministério, está fazendo com que você fique travado e não consiga avançar. Só que pensa numa coisa, a igreja ela é militante. A igreja ela é militante, ela nunca para. Vou te falar uma coisa, Deus ele pegou e chamou a Moisés para libertar o povo de Israel, certo? Tirou o povo de Israel de dentro do Egito e o levou para o deserto. Só que lá no deserto Moisés também ficou, ele não seguiu adiante. Deus ele pega e levanta Josué para poder conquistar. Presta atenção. Deus muitas das vezes vai chamar pessoas para iniciar um projeto e outras para poder finalizar. Às vezes você está sentado aprendendo, porque tem alguém iniciando um projeto e você está aprendendo junto com essa pessoa para poder finalizar esse projeto. Ser discípulo é isso. Sabe o que eu acho mais lindo de tudo? É que mesmo com poder e autoridade, os discípulos eles retornam, regressam. E o primeiro sinal de obediência é quando você regressa para o mestre. Primeiro sinal de que você tem poder e autoridade é você reconhecer a autoridade de outro maior do que você. Sabe? Isso no Velho Testamento, falei de Moisés e Josué. Você quer ver outro? João Batista. Deus envia a João Batista para preparar o caminho para o Senhor. E o Senhor ele vem para poder concluir aquilo que João Batista tinha iniciado. Sabe qual que é? O projeto de trazer o reino. Quer ver uma? Nos dias atuais. Tem muitos aí que nasceram em berço evangélico.
Ou seja, o projeto do reino começou lá com algum parente seu lá atrás, um pai, uma mãe, uma avó, um tio, e você está finalizando esse projeto no meio da tua família. Ninguém é eterno, só o Pai. Ninguém é eterno. Essas são algumas das lições que nós aprendemos com o texto. Nós precisamos ter comunhão. Segundo, nós precisamos reconhecer a autoridade de outros que estão acima de nós. E terceiro, exercer o poder e a autoridade debaixo da autoridade de outro, porque é o que eles estavam fazendo, exercendo a autoridade que o próprio Cristo tinha dado a eles, debaixo da autoridade de Cristo. Deixa eu te falar, você que não é evangélico, que pode não estar entendendo o que está sendo falado, quero te falar uma coisa. Esse mesmo Jesus que está falando de autoridade e poder para uns que já estão preparados para poder exercer esse poder e autoridade. Esse mesmo Deus, Ele está falando para você, hoje é o dia de você começar essa história na tua vida. Hoje é o dia de você se converter dos seus maus caminhos e seguir uma nova história, uma nova trajetória. Poxa, Rodolfo, eu estou ouvindo que Deus entregou poder e autoridade para uns, para poder repreender os demônios, para poder vencer as adversidades da vida, e eu estou sendo chamado só para me converter? Deixa eu te falar, debaixo da autoridade do Espírito Santo, eu quando pego no microfone para poder ministrar, eu peço que o Espírito Santo não se afaste de mim. Então eu não falo nada de mim, eu estou falando através do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo que está outorgando o poder e a autoridade nessa noite, ele manda te dizer o seguinte: quer mudar a tua história? Hoje é o teu dia. Quer ser renovado? Quer que os seus familiares tenham uma nova perspectiva de vida? Hoje é o teu dia. Essa autoridade, esse poder que está sendo outorgado a você também. Há uma dificuldade, há uma luta espiritual. Sabe o que é interessante? Que o apóstolo Paulo, na sua epístola de 2 Timóteo, no capítulo 4, versos 7 e 8, ele vai falar assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. No verso 8 ele vai falar: agora só me resta esperar a coroa que será me entregue pelo justo juiz. Sabe o que eu aprendo? Que a nossa vida é uma luta diária. Todos nós passamos por guerra durante a nossa vida, durante o dia, durante a semana. E essas guerras só podem ser vencidas através da autoridade e o poder que é concedido pelo Espírito Santo, que está nesse lugar, nessa noite. Sabe o que eu aprendo também? Que o apóstolo Paulo está ensinando nessa carta? É que existe um tempo para poder exercer o chamado de Deus na nossa vida. Nada, como eu falei, é eterno. Você não é eterno. Se Deus está mandando você fazer, faça. Porque pode ser que amanhã seja o último dia. Então complete a carreira através da fé. Ah, Rodolfo, mas eu estou tão... Deus te outorgou algo. Cada um de nós fomos chamados por Deus. Nós fomos chamados por Deus. Todos nós fomos chamados por Deus. Todos. Mas para exercer o chamado, precisamos exercer primeiro a fé em Cristo. Sabe o que é interessante? Mesmo o Evangelho de Lucas,
no capítulo 8, se não me falha a memória, no verso 22, vai falar sobre uma tempestade que esses mesmos discípulos enfrentaram. Aí Jesus estava dormindo, estava descansando. E eles vão: mestre, o mar está revoltado. E a primeira coisa que Jesus fala: homens de pouca fé. A tempestade vai se levantar sim. Eu não estou aqui para mentir para você não. Não é porque você aceitou Jesus que nada vai acontecer com você. Você vai ser um sobrenatural, um super-homem, uma super-mulher. Não. As coisas vão se levantar. O demônio ele vai querer lutar contra a tua vida porque ele não quer que você se salve. Preste atenção, Satanás, ele não tem direito de arrependimento. Ele não tem como ser salvo. Agora eu e você tem. E ele fica revoltado com isso. E ele quer que todos nós vamos para o mesmo lugar que ele. Eu costumo dizer algo todas as vezes que eu encontro alguém que se diz ateu: se não tiver fé não adianta. Então eu não vou discutir com você. Se você não crê, não adianta eu ficar falando, eu vou gastar minha saliva. É por fé. A vida cristã é por fé. Nós somos impulsionados, somos direcionados por fé. E essa autoridade, esse poder só pode ser exercido por fé. Preste atenção. Deus ele está entregando poder e autoridade, mas é só para aquele que crê. Você não entendeu não? Deus está entregando poder e autoridade, mas é só para quem crê. O irmão lá do outro lado da rua recebeu. Vou repetir de novo. Deus está entregando poder e autoridade nesta noite através do Espírito Santo. Só recebe aquele que tem fé. Amém. Há uns anos atrás eu falei: Senhor, eu quero que as minhas ministrações sejam cheias de unção, cheias do teu poder. E aí o Espírito Santo virou para mim e falou assim: vem cá, você acha que você fala por quê? Você acha que o teu conhecimento que fala? Se não for o meu Espírito através da tua vida, nada acontece. Esse mesmo Espírito que está agindo através de mim nessa noite, vai agir através de você hoje, vai agir através de você amanhã, vai agir através de você depois de amanhã, vai agir através de você sempre, se você tiver fé. Se coloque de pé. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Senhor Deus, Espírito Santo, enche esse ambiente, enche esse lugar. Começa a abrir o teu coração. Começa a dar liberdade ao Espírito Santo. Cai o teu Espírito. Enche esse ambiente. Enche esse ambiente. Enche esse lugar. Dê liberdade ao Espírito Santo para agir através da tua vida nessa noite. Liberdade, que caia o teu Espírito. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Espírito
está movendo nessa noite. Te damos liberdade, que caia teu Espírito e vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Oh, Espírito Santo de Deus, traz avivamento nessa noite, nesse lugar. Oh, move os corações, move as mentes. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Aleluia. Sabe, é em reuniões como essa que o Espírito Santo ele se manifesta. É em reuniões como essa que as coisas mudam nas nossas vidas. É em reuniões como essa que Deus ele faz céus e terra se moverem ao nosso favor. Sabe por quê? São reuniões como essa que é derramado poder e autoridade. Ele outorgou sobre a tua vida nessa noite poder e autoridade. Exerça esse poder e essa autoridade no nome santo de Jesus Cristo. Quero direcionar minha palavra agora a você que não é evangélico. Estão todos de olhos fechados, as luzes estão apagadas. Você que não é cristão, levante sua mão, quero te conhecer nessa noite. Você que não é evangélico ainda, não aceitou Jesus. Essa é a tua hora, esse é o teu momento. Você que está afastado dos caminhos do Senhor e quer hoje se reconciliar com Ele, eu quero te conhecer, eu quero orar pela tua vida. Esse poder, essa autoridade está sendo derramado sobre a tua vida também. Hoje é o teu dia, hoje é a tua hora. Amandarabachou. Ei, se não tivesse ninguém dentro desse padrão, o Espírito Santo não estava falando. Ele está te dando oportunidade. Hoje pode ser o último dia, a última oportunidade da tua vida. É a hora, é agora. Deus ele quer mudar o teu ser, quer mudar a tua história. Você que quer se reconciliar nessa noite, eu quero te convidar até a frente. Nós vamos orar por você. Você que quer aceitar Jesus,